Olá, queridos buscadores, sejam muito bem-vindos a essa aula terapia. Essa é a nossa terapia de expansão, em que a gente entra em contato com assuntos, traz esses assuntos para a própria vida e vê onde pode melhorar. Hoje nós vamos falar dos princípios fundamentais da constelação familiar sistêmica, que são as ordens do amor. Para o amor poder existir, é preciso ordem. E quem descobriu esse assunto, quem fala sobre ele na constelação familiar sistêmica, é o Bert Hellinger, psicoterapeuta alemão. E essa é uma abordagem terapêutica que ele desenvolveu ao longo da vida. As ordens do amor nos ajudam a compreender as dinâmicas familiares, como é que a gente se envolve dentro da família. E ela vem para promover a harmonia nos relacionamentos como um todo, todos os relacionamentos. Os principais conceitos da constelação familiar nas ordens do amor falam sobre a ordem de precedência. Essa é a primeira ordem. O que que isso significa? Cada membro da família tem um lugar e uma posição específica dentro da família. Respeitar essa ordem é essencial para o equilíbrio familiar. A segunda ordem do amor é a ordem de dar e receber. Relações saudáveis são baseadas em um fluxo equilibrado, onde a gente dá e recebe. Quando alguém dá mais do que recebe, ou quando recebe mais do que dá, isso causa um desequilíbrio na relação. A terceira ordem é o pertencimento. Todos os membros da família têm o direito de pertencer ao sistema familiar, independente de suas ações ou das circunstâncias. Receber é diferente de tomar. Equilíbrio entre dar e tomar. Relacionamentos saudáveis requerem um equilíbrio entre o que é dado e o que é recebido, criando assim uma troca justa entre as pessoas. Então, esses princípios nos ajudam a resolver conflitos e trazer cura para o sistema familiar. A gente vai observar como é que está esses princípios na vida de cada um de nós. Por que que isso é tão importante? Porque quando as ordens do amor são violadas, ocorrem desequilíbrios no sistema familiar. E esses desequilíbrios se manifestam em forma de conflitos, brigas, doenças, repetições de padrões negativos, dificuldades emocionais e relacionais. Quando a gente viola a ordem de precedência, quando a hierarquia familiar não é respeitada, por exemplo, filhos que assumem o lugar dos pais, os mais novos desrespeitam os mais velhos. Aí surgem as confusões nos papéis. Então, os filhos sentem-se sobrecarregados emocionalmente e os pais se tornam fragilizados e desautorizados diante dos filhos. Assim, as relações ficam disfuncionais e o que existe é a inversão de responsabilidades. Por isso que a gente deve respeitar a ordem de precedência. Quem veio primeiro é maior, é mais forte, é mais poderoso do que quem vem depois. Quando a gente viola a ordem de dar e receber, acontece quando alguém dá demais ou recebe demais e o fluxo da troca se rompe. E aí isso gera culpa, ressentimento, dependência emocional, relações de sacrifício ou abuso, dificuldade de estabelecer vínculos equilibrados no presente.
Quando a gente viola a ordem do pertencimento, quando alguém é excluído, rejeitado do sistema familiar, aí, quando é que essas coisas acontecem? Quando uma parte é esquecida, um parente é esquecido ou é expulso da família. Por exemplo, uma filha que engravidou e os pais expulsam de casa e ninguém nunca mais fala daquela filha ou daquele neto. Ou quando acontece um aborto, que a pessoa nem sabe que abortou, não reconhece isso. Ou quando tem um ancestral criminoso ou doente mental e ele é negado, ninguém fala sobre ele na família, né? Essa é a violação de pertencimento e ela tem implicações. O sistema familiar ele tende a corrigir qualquer tipo de exclusão que aconteça. Então, isso se reflete em alguém da geração seguinte assumindo inconscientemente o destino daquele excluído, problemas inexplicáveis como vícios, depressão, doenças, insucessos crônicos, sentimentos de não pertencimento ou desorientação na vida. Quando uma pessoa não consegue tomar a vida dos pais como ela foi, com seus acertos e falhas, ocorre uma desconexão com a própria força vital. Isso está acontecendo contigo? Você já conseguiu tomar a vida dos seus pais no seu coração, sem questionar como foi? Quando a gente não toma essa vida como fonte de força, essa vida que vem dos nossos pais, isso nos leva a ter dificuldades de prosperar, de amar, de confiar, e isso vai acarretando na autossabotagem, sensação de vazio, rejeição persistente, essa sensação de, ai, estou sendo sempre rejeitado. É sobre nossa questão com a situação dos nossos pais, a história deles. Violar as ordens do amor gera emaranhamentos sistêmicos, confusões, problemas. Lealdades inconscientes nos prendem a destinos que não são nossos. A constelação familiar busca trazer à luz essas dinâmicas ocultas para restaurar a ordem e o fluxo do amor em todo o sistema familiar, ou em qualquer tipo de sistema. Esse sistema também pode ser no trabalho. No trabalho também existe uma constelação sistêmica. Então, o que é que a gente faz, né? Sobre o pertencimento. A gente vai investigar como é que anda essa área aí na tua vida. Você está em ordem no pertencimento ou você está falhando nessa regra? Então, responda. Pegue o seu papel e caneta e escreva aí. Existe alguém na sua família que foi excluído, evitado ou nunca falado? Você já ouviu falar na história dessa? Quem na sua família parece não ter o direito de fazer parte? Você se sente pertencente à sua família ou é como se fosse um estranho, deslocado dentro dela? Você tem essa sensação de não pertencer à sua família? Tem alguém, existe alguém que você carrega dentro de si com dor, culpa ou raiva e que não consegue soltar? Escreva aí. Em relação à hierarquia, a outra ordem do amor. Você ocupa o lugar de filho ou de filha, ou você se comporta como mãe ou como pai de alguém da sua família? Você consegue reconhecer os que vieram antes com respeito, mesmo com suas falhas? Existe alguém mais jovem mandando no lugar de quem é mais velho na tua família?
Você tem dificuldade de aceitar a autoridade ou limites vindo de pessoas mais velhas? Sobre a ordem de trocas. Você costuma dar mais e esperar amor em troca do que você dá? Ou você costuma receber mais do que é capaz de retribuir? Você sente que precisa pagar por tudo o que recebe, até pelo carinho? Se alguém te ajuda, você se sente desconfortável ao receber ajuda? Quando você ajuda alguém, você fica esperando algo em troca? Sempre que você ajuda alguém, você espera que essa pessoa retribua? E agora a gente vai observar o teu padrão de troca nos relacionamentos. Ele pode ser equilibrado, ou ele pode ser um padrão de dívida, você deve, ou de cobrança, você cobra dos outros. Não tem dívida nem cobrança quando se tem o equilíbrio, a troca saudável. Você dá, você recebe. E sobre tomar a vida dos seus pais como fonte de força em você. Você aceita seus pais como eles são ou ainda luta para que eles sejam diferentes? Você sente que recusa a história da sua família ou que precisa se diferenciar a todo custo, ser diferente deles? Você consegue olhar para sua mãe e seu pai com gratidão por terem te dado a vida, apesar de tudo? Você quer seguir sua vida com leveza ou está preso a dores de histórias do passado? Para quem disse sim para algumas respostas aí, que ainda não conseguiu tomar os pais no coração, que ainda está preso a questões do passado, eu vou trazer agora uma técnica para que você tome os seus pais no coração como fonte de vida, liberando julgamentos e se reconectando com a força do sistema familiar. Vamos lá? Vou te ensinar como é que faz essa técnica para você fazer quantas vezes for necessário. Aqui temos o passo a passo. Primeiro você vai sentar em silêncio, com os pés no chão, a coluna reta, respirando profundamente. Faz pelo menos 3 respirações profundas, sentindo o seu corpo e o seu coração. Depois visualize a sua mãe diante de você. Ela pode estar como é hoje, ou como era no passado, ou como você conseguir imaginá-la. E diga em voz alta ou em pensamento para sua mãe: Você é minha mãe, eu sou sua filha. Tudo veio com você, a vida, o corpo, o tempo certo. Você me deu tudo o que podia dar. Eu recebo você como é. E tomo a vida que veio por você, com tudo que ela traz. Gratidão, mamãe. Faz uma reverência para ela. Se vierem lágrimas, deixe vir. Se vierem resistências, observe, sem julgamento. Depois, visualize seu pai. Respire profundamente. Permita que ele também se apresente como vier. E diga para ele: Você é meu pai, eu sou sua filha. Você também me deu a vida. Eu recebo você como é e tomo a força que vem de você. Gratidão, papai. Faz uma reverência para ele. Agora imagine os seus pais juntos. Mesmo que eles nunca tenham sido um casal harmônico, eles foram o casal certo
te trazer a essa vida, para te trazer a vida. Então, diga para eles: vocês me deram o mais precioso, a vida. Eu tomo essa vida por inteiro, com tudo que veio junto. Agora ela é minha. Faço algo bom com ela, por mim e por vocês. Coloque a mão sobre o coração e respire. Sinta o que mudou no seu corpo, no seu campo emocional e agradeça. Pode ficar alguns instantes aí em silêncio, sentindo seu coração bater, vendo os seus pais diante de você e agradecendo. Algumas dicas que eu trago para vocês sobre essa técnica é que você pode fazer isso diante de algumas fotos, as fotos dos teus pais, uma foto que tenha eles, ou diante de um espelho olhando para você, porque você é a representação deles, ou apenas visualizando a cena de estar com seus pais. Você pode repetir essa técnica por alguns dias, especialmente se houver resistências. Se for difícil para você fazê-la, e você não precisa perdoar nada, nem justificar nada, basta reconhecer e tomar a vida que veio dos teus pais. Sentir mesmo essa energia vindo deles, eles ficando pequenininhos e cabendo aqui no teu coração, mas sabendo que na vida eles são gigantes, bem maiores do que você, muito mais fortes e poderosos, por isso que a tua energia precisa vir deles. A tua força vem da vida que os teus pais te deram. Muito bom. Espero que essa aula terapia tenha tocado você e que você perceba quais são as áreas que você precisa organizar para que o amor realmente exista na tua vida. Gratidão.